Eu quero saudar a todos os amados irmãos, irmãs e ouvintes do grupo A Voz da Palavra de Deus, através do WhatsApp, também vocês que participam através do Facebook, do grupo Tudo em Nome do Senhor Jesus Cristo, grupo Bíblia e Oração, e vocês que se inscreveram no meu canal no YouTube, Pastor Flávio Oliveira, da cidade de Pelotas, Rio Grande do Sul, saudando a todos vocês com a preciosa, sublime, maravilhosa, extraordinária paz de nosso Príncipe da Paz, de nosso Deus, Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Mais uma noite aqui, orando a Deus, falando com Deus, levantando um clamor a Deus. A Bíblia diz em Daniel capítulo 6, verso 10, que o grande profeta Daniel, que era chamado de homem muito amado, muito querido, muito desejado pelo Deus Todo-Poderoso, 3 vezes ao dia Daniel, ele orava a Deus, ele falava com Deus, ele contava a Deus os seus problemas, ele agradecia a Deus pelas bênçãos, ele tinha uma vida diária de oração na presença de Deus. Quer ser vitorioso, meu irmão, minha irmã, meu ouvinte, cumpra o ensinamento do Senhor Jesus Cristo. No livro de Mateus capítulo 6, verso 5, Jesus mandou nós entrar no nosso quarto, fechar a nossa porta para ninguém nos incomodar e ter o nosso tempo diário de comunicação, de intimidade, de comunhão com Deus, através da oração, para assim viver uma vida abençoada, uma vida de vitória, uma vida de bênção. Então, mais uma vez aqui nesta noite, dobrando o meu joelho, orando em favor de todos vocês, em nome do Senhor Jesus Cristo, e quero entrar agora no momento principal, primordial, um momento maravilhoso da meditação da palavra de Deus. Quero ler com todos vocês 2 textos bíblicos em 2 Crônicas, capítulo 26, verso 16 em diante. O rei Uzias é atacado pela lepra, por uma doença terrível que não tinha cura, que assolava a vida de muitas pessoas na antiguidade. 2 Crônicas, capítulo 26, verso 16 em diante. Diz assim a palavra de Deus: mas havendo Uzias se fortificado, exaltou-se o seu coração, ficou cheio de soberba, de orgulho, de vaidade, para a sua própria ruína, e cometeu transgressões contra o Senhor seu Deus, porque entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar de incenso. Porém, o sacerdote Azarias entrou após ele com 80 sacerdotes do Senhor, homens da maior firmeza, e resistiram ao rei Uzias e lhe disseram: a ti, Uzias, não compete queimar incenso perante o Senhor, mas aos sacerdotes, filhos de Arão, que são consagrados para esse mister, saí do santuário, porque transgrediste, nem será isso para a honra da tua parte na presença de Deus. Então o rei Uzias se indignou muito, ficou irado, ficou raivoso, tinha um incensário na mão para queimar incenso, indignando-se ele, pois, contra os sacerdotes do Senhor. A lepra lhe saiu na testa, porque o diabo havia enganado a mente dele. A lepra lhe saiu na testa perante os sacerdotes do Senhor, na casa do Senhor, junto ao altar do incenso. Quero ler também no livro de Apocalipse, Gênesis
é o primeiro livro da Bíblia, significa princípio. Apocalipse é o último livro da Bíblia, os acontecimentos dos últimos tempos. Apocalipse, capítulo 5 e versículo 10, diz assim: e para o nosso Deus, vamos ler versículo 9, e entoavam um novo cântico diante de Deus, dizendo: digno és de tomar o livro, de abrir-lhe os selos, porque foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem, pessoas de todas as tribos, línguas, povos e nações. E para o nosso Deus os constituíste reinos e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Para Deus fomos constituídos reis e sacerdotes, e reinaremos sobre a terra. Oramos ao Senhor nosso Deus, glorioso, eterno, maravilhoso, todo-poderoso Deus, Deus criador dos céus e da terra. Tu és o Deus Todo-Poderoso. Também a Bíblia nos ensina que o Senhor é o nosso Rabi, o nosso mestre. Também é lá no livro de Mateus 11, 29, o Senhor disse: vinde e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Em Isaías 9, 6, o Senhor tem o título de conselheiro. E eu peço agora que o Senhor venha sobre a minha vida, Pai. O Senhor é o grande mestre, e que o Senhor me passe agora a sabedoria, a revelação, o discernimento, o poder, a autoridade, para que eu possa transmitir a Tua palavra, transmitir os oráculos divinos, ensinamentos preciosos e maravilhosos da Tua palavra, Pai. Peço também que o Senhor prepare o coração desse irmão, desta irmã, deste amigo, desta amiga que tem participado conosco através dos grupos, Pai, que eu tenho enviado a Tua palavra para a África, tenho enviado a Tua palavra para os Estados Unidos da América, Pai, onde tem pessoas ali de Los Angeles, a cidade dos anjos, pessoas também da Califórnia que têm participado conosco. Eu tenho enviado a Tua palavra aos países de língua espanhola, também de língua castelhana, Pai. Que o Senhor venha falar com este povo espalhado sobre a face da terra, que tem recebido a Tua palavra, Pai. Prepara o coração destas almas, vidas oprimidas, perturbadas, necessitadas do poder da Tua palavra, Senhor. Abre o entendimento destas almas, Pai, possam ouvir e possam crer na Tua palavra, porque Romanos 10, 17 nos diz que a fé, ela vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus, e ao crer nesta palavra, possa a mente delas serem abertas para entender, para compreender, para aprender de Ti, Pai, crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Segundo Pedro, capítulo 3, verso 18, em Oséias 6, 3, a Sua palavra nos diz: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor, possam conhecer os ensinamentos divinos para todas as áreas de suas vidas, que contém nesta Bíblia Sagrada, Pai. Cada livro traz ensinamentos preciosos para a nossa edificação espiritual, e possam obedecer, praticar e viver em suas vidas guiados, dirigidos pela Tua palavra, Pai. É a minha oração em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. O tema da minha meditação nesta noite é o seguinte: somos reis
e sacerdote do Senhor Jesus Cristo. Somos reis e sacerdote do Senhor Jesus Cristo. No primeiro texto que eu tenho lido, fala acerca do rei Uzias. O rei Uzias, ele havia governado ali o povo de Deus de uma maneira sábia, de uma maneira inteligente, mas a Bíblia diz que ele quis entrar numa área que não era a área dele. Ele havia sido colocado por Deus como rei. Na época da antiguidade, havia os reis, as rainhas, os príncipes, as princesas, o duque, a duquesa, o barão, a baronesa. O governo da antiguidade era a monarquia. Até na época do Senhor Jesus Cristo, a Bíblia fala do rei Herodes. Em Atos dos Apóstolos, a Bíblia fala no rei Agripa. A Bíblia fala também no rei Festo. Na antiguidade, governante máximo de uma nação era o rei. Hoje, nos países parlamentaristas, é o primeiro-ministro. Nos países republicanos, como o Brasil é o presidente da república, o governador máximo é aquele que comanda o destino da nação brasileira. Então esse rei Uzias havia sido colocado por Deus para ser o monarca daquele país, mas ele quis entrar na área espiritual, na área do sacerdote que Deus havia colocado para ministrar na área espiritual, e por isso ele foi ferido por Deus com a lepra, pois Deus não se agradou da atitude daquele rei. Porém, no segundo texto que eu tenho lido, eu coloquei esse texto em 1 Crônicas 26, verso 16 em diante, para que você possa ter uma maior compreensão daquilo que eu quero te trazer nesta noite. Mas em Apocalipse 5:10, a Bíblia diz que o Senhor Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, o leão da tribo de Judá, ele salvou, ele libertou, ele transformou a vida de pessoas de todas as raças, de todas as tribos e línguas. Todo aquele que crê, que recebe a Ele, recebe o novo nascimento, a transformação, se torna uma nova criatura em Cristo Jesus. A Bíblia diz, 2 Coríntios, capítulo 5 e versículo 17, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Então a Bíblia diz que nós que recebemos o novo nascimento, a libertação e esta grande salvação através do Senhor Jesus Cristo, hoje nós acumulamos esses dois ministérios. A Bíblia diz: somos reis e somos sacerdotes do Senhor Jesus Cristo. Veja que aquele rei, ele queria ser sacerdote, mas não podia, porque Deus não permitiu. Ele era chamado para a área material, para ser o governante, o mandatário daquela nação, mas ele quis ser sacerdote, ele quis ministrar na área espiritual e ele não pôde. Mas a nós, o povo de Deus, a igreja de Deus, que a Bíblia diz, Efésios 3,15, a família de Deus no céu e na terra, toma o nome do Senhor Jesus Cristo. A igreja na terra toma o nome do Senhor Jesus Cristo. A igreja do Deus vivo, que a Bíblia diz que é um povo seu, especial, zeloso, de boas obras. A igreja tem esses dois
ministério como reis e sacerdotes para ministrar nesta terra, ministrar aqueles que estão oprimidos, aqueles que estão perturbados, aprisionados por demônios, por espíritos imundos. E nós temos esses dois atributos, esses dois ofícios, podemos dizer esses dois ministérios, como os reis e sacerdotes. Veja que o próprio Senhor Jesus Cristo, ele veio como rei e ele veio como sacerdote. A Bíblia diz lá em Zacarias 14:9, é um texto bíblico com referência à vida do ungido de Deus, à vinda do Messias, do Senhor Jesus Cristo, e diz: naqueles dias, quer dizer nos dias em que Jesus veio à terra, um será o Senhor e um será o seu nome, e o Senhor será rei sobre a terra. Zacarias 14, verso 9, no Salmo 24, verso 7 ao 9, a Bíblia chama o Deus Jeová do Antigo Testamento de o Rei da Glória, o Rei da Glória. Levantai, Salmo 24, levantai, ó portas, as vossas cabeças, e entrará o Rei da Glória, o Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na guerra. Ele é o Rei da Glória. E a Bíblia diz então que em Apocalipse, capítulo 19 e versículo 16, veio o Senhor Jesus Cristo. Você pode ler ali no último livro da Bíblia, Apocalipse 19, verso 16, aí o Senhor Jesus Cristo, ele vem cavalgando um cavalo branco, seus olhos são chamas de fogo, e a Bíblia diz que na sua coxa está escrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então ele é o Rei dos Reis, ele é o Senhor dos Senhores. E a Bíblia diz também em Hebreus capítulo 7, que ele é o sacerdote segundo a ordem do rei Melquisedeque. Como rei, ele ministra na área material, ele nos abençoa na área material, e como sacerdote, ele ministra na área espiritual, porque o sacerdote intercedia pelo povo a Deus. O sacerdote, ele matava cordeiros, animais, como sacrifício, para que os pecados daquele povo fossem purificados. E Jesus Cristo veio trazer bênção nas áreas materiais, bênçãos financeiras, bênçãos de cura, milagres na área material, mas ele veio ministrar na minha vida, na tua vida, na área espiritual, expulsando os demônios, nos libertando das perturbações, nos libertando dos vícios, nos libertando das obras das trevas, para que sejamos verdadeiros e verdadeiras filhos e filhas de Deus, transformados pelo poder do Espírito Santo. E a Bíblia diz que tudo que ele é, todo o poder que ele tem, a Bíblia diz, Mateus 28, verso 18, que ele tem todo o poder no céu e na terra, e todo o poder que ele tem, o atributo que ele tem, ele passa para mim, ele passa para ti. E agora Jesus Cristo diz: vocês serão reis e sacerdotes, vocês terão a minha autoridade, eu sou o Rei dos Reis, vocês são príncipes, vocês são filhos do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, e vocês terão ministério de rei, vocês ministrarão como rei. Eu sou sacerdote, diz o Senhor Jesus Cristo, na ordem de Melquisedeque, que não tinha princípio nem fim de dia, e ele é o nosso sacerdote que intercede por nós. A Bíblia diz em 1 Timóteo capítulo 2, verso 5, que há um só Deus e um só mediador entre o Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. Ele intercede por nós, ele é o nosso sacerdote,
sacerdote, ele é um mediador entre Deus e os homens, ele é uma ponte entre os homens de Deus, ele nos leva a Deus e ele nos dá esta autoridade como reis e como sacerdote. Quero te dizer, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, quero te convidar nesta hora para você reinar, para você dominar, para você exercer a autoridade com o poder que Deus te deu. Você é um filho de Deus, você é uma filha de Deus, você não é qualquer coisa, você foi comprado com alto preço e agora como rei, você vai ministrar na área material, você vai repreender as enfermidades, tudo que te perturba na área material, tudo que você precisa até mesmo e você necessita, como rei, você vai receber prosperidade, você vai receber a bênção financeira e você vai ministrar a prosperidade sobre a tua família, você vai ministrar as bênçãos materiais sobre aqueles que te cercam e como sacerdote, exercendo o ministério de sacerdote que Deus te deu, você vai ministrar agora na área espiritual, a repreender os espíritos imundos, você vai ministrar e ordenar que esta obra de macumbaria, de feitiçaria, seja queimada, que esse espírito imundo se retire do teu lar, da tua família, da tua vida financeira. Ministre agora, você é rei, você é sacerdote, porque Deus te deu esta autoridade, Deus te deu este poder. A Bíblia diz em Lucas, capítulo 10 e versículo 19, o Senhor Jesus Cristo, ele disse: eis que vos dou poder para pisar serpente, para pisar escorpiões e toda a força do maligno, e nada vos fará dano algum. Ministre agora, tome posse das bênçãos materiais e das bênçãos espirituais. Se te falta paz, peça paz para Deus, que a Bíblia diz em Filipenses 4:7, a paz de Deus que excede todo entendimento, guarde os vossos corações, vossos sentimentos em Cristo Jesus. Pede para Deus tirar a tristeza, te dar alegria, tirar o desespero e te dar esperança. Entre no mundo espiritual e tome posse dos milagres, das bênçãos, dos presentes divinos, das dádivas celestiais que Deus preparou para a tua vida, em nome de Jesus Cristo. A Bíblia diz em Provérbios 10, verso 22, que tudo que Deus tem para mim, para ti é coisa boa, é coisas maravilhosas, coisas extraordinárias. A Bíblia diz: a bênção do Senhor é que nos enriquece e não acrescenta dores. A Bíblia diz em Jeremias, capítulo 33, verso 3, clama a mim, disse Deus, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que tu não sabes. Não é coisas pequenas, é coisas grandes. Não é coisas frágeis, são coisas firmes, são bênçãos extraordinárias que Ele preparou para mim, para ti, através daquele sacrifício que há mais de 2000 anos atrás Ele fez por mim e por ti, lá na cruz do Calvário. Você tem direito, você é filho do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, você é herdeiro de Deus, você tem direito a tomar posse da bênção, a tomar posse da vitória em todas as áreas da sua vida. Quero convidar você agora a exercer esse atributo como rei e como sacerdote. Esses dois atributos, ofícios, você agora vai ser como um rei na sua casa, como um sacerdote na sua casa, no seu lar, na sua família. Você vai agora clamar a Deus pela sua bênção,
clamar a Deus pelo seu milagre, seja no mundo material, seja no mundo espiritual, você vai exercer o poder de Deus, a autoridade de Deus. O diabo não vai resistir, ele vai cair por terra. O Espírito de Deus vai atropelar Satanás, vai atropelar as obras do inferno. A Bíblia diz em Isaías 59, verso 19: se o inimigo vier como uma corrente de água, como um tsunami espiritual, o Espírito do Senhor Jeová arvorará contra ele a sua bandeira. Deus vai pelejar por ti. O Rei e sacerdote, Senhor Jesus Cristo, Ele vai me ajudar a ser um bom rei e um bom sacerdote nessa terra. Ele vai te ajudar nesta hora, em nome do Senhor Jesus Cristo. Isso não é somente para pastores, para evangelistas, para missionários, para presbíteros, para diáconos, para cooperadores, mas a Bíblia diz todas as raças, tribos e línguas, todos que se entregaram a Deus, têm esse direito de ver Apocalipse 5, verso 10, se cumprir nas suas vidas. Ore comigo agora em nome do Senhor Jesus Cristo. Pai celestial, Deus todo-poderoso, eu oro agora em favor dessas pessoas, Pai, sobre a Tua palavra que foi pregada nesta noite, Pai. Eu quero colocar a minha fé em ação, meu Deus, juntamente com este irmão, juntamente com esta irmã, com este amigo, com esta amiga que se entregou a Ti, que recebeu a Tua palavra, que Te aceita como seu Salvador e Senhor da sua vida, será também Rei e sacerdote, Pai, e agora eu ministro na área material, a bênção financeira, a bênção econômica, a porta de trabalho aberta para este pai de família, para este homem, para esta mulher, para que nunca falte o pão de cada dia no seu lar, na sua família, Pai. Eu ministro a prosperidade sobre esta empresa que está indo à falência, Pai, que seja levantada pelo Teu poder, esta empresa deste irmão, desta irmã, desse cristão, seja próspera, seja abençoada. Eu ministro a prosperidade sobre esta empresa, bastante clientes venham procurar esta empresa, esse comércio, seja abençoado, Pai. Eu ministro na área material, aquele que é solteiro e precisa de um casamento, Pai, de um cônjuge. Esta irmã tem orado, tem pedido um bom casamento, este irmão, este jovem, Pai, que a porta se abra, que tenha um companheiro, uma companheira para toda a vida, um casamento abençoado, protegido pelo Teu poder. O diabo, ele não gosta da pregação da Tua palavra, Pai, mas o diabo está derrotado, está vencido. Eu ministro, Pai, na área emocional, na área sentimental desta vida. Eu ministro, Senhor, na área espiritual, sobre esta pessoa que é cheia de ira, é uma pessoa nervosa, é uma pessoa rancorosa, não consegue perdoar os seus inimigos, Pai. Que a partir de hoje, Teu amor seja derramado no coração desta pessoa, essa pessoa negativa que só vê defeito em tudo. A partir de hoje, seja transformada, tenha fé no Filho de Deus, que a vida vai melhorar, que a bênção vai chegar, que a vitória vai chegar, em nome de Jesus Cristo. Ministro sobre aqueles que estão tristes, amargurados, em depressão, angustiados, Pai, que sejam libertos, pessoas traumatizadas, pessoas que têm medo do escuro, que têm medo de sair à noite, pessoas cheias de trauma, de psicose. Eu ministro na área espiritual, ordeno que esse demônio que tem oprimido e perturbado essas vidas, ai da vida dele, ai da vida dela, ai deste homem, ai desta mulher, ai deste lar, ai dessa família, esta pessoa é liberta pelo poder do Espírito Santo, pelo poder do Senhor Jesus Cristo. O Senhor pagou o preço
com sangue pela alma desta pessoa que não pertence a Satanás. Eu ordeno que os laços sejam destruídos, algemas satânicas sejam quebradas e esta vida seja liberta, transformada, nasça de novo pelo poder do Espírito Santo, Pai. Eu oro e abençoo todas essas vidas, Pai. Aquele que não dorme à noite como sacerdote, oh Pai, eu ministro sobre essa pessoa que ouve voz, que vê vultos, que quando dorme sonha com pessoas que já morreram e vê oprimida, perturbada dentro da sua casa, choramingando, dizendo: a minha casa é um inferno, eu vou vender essa casa, vou me mudar para outro lugar. Eu digo a esta pessoa: quem tem que se mudar são os espíritos imundos que têm perturbado a tua vida, e eles vão sair da tua casa, da tua vida. Você vai ter uma boa noite de sono tranquilo, de paz, de descanso, guardado e protegido, coberto pelo poder de Deus, pelo manto salpicado de sangue no Senhor Jesus Cristo. Eu ministro sobre os jovens, sobre as criancinhas, Pai, sobre as pessoas de idade, os anciãos, meu Deus. Que o Senhor abençoe este ancião que tem sofrido, este irmão, esta irmã, Pai. Receba a tua bênção em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, amém, Senhor Jesus. Diga graças a Deus, diga: eu recebo a minha vitória em nome de Jesus Cristo. Diga: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Diga: nas minhas forças humanas eu nada posso fazer. João 15, verso 5. Mas nas forças de Deus, no poder de Deus, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Filipenses capítulo 4, verso 13. Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã, meu ouvinte. Se você puder demonstrar o seu amor, o seu carinho, o seu incentivo, inscreva-se no meu canal no YouTube, Pastor Flávio Oliveira, aqui da cidade de Pelotas, Rio Grande do Sul, transmitindo para todo mundo a bênção de Deus. Deus te abençoe.